dia a todos, bom dia pessoal, sejam bem-vindos a mais um webinar da TOTUS sobre obrigações fiscais. Nós estamos iniciando a nossa semana da Conferência Fiscal TOTUS com a EFD Reinf, né? Uma obrigação nova, uma obrigação que todos têm muito interesse, todos têm muito pouco conhecimento ainda. Então, é bacana assistir esse tipo de apresentação para todo mundo ficar mais ou menos na mesma página. A gente vai falar um pouquinho de cada coisa, temos uma evolução do projeto, então a gente vai mostrar isso para vocês também. Então, sejam muito bem-vindos à nossa sala. Bom, pessoal, vamos lá? Já abri dando as boas-vindas, participem também das próximas conferências, a gente vai falar um pouquinho delas no final. E vamos dar início ao nosso webinar. A gente vai falar um pouquinho sobre conceito, prazos, faseamento que aconteceu, que acompanha o E-Social, transmissão, umas dúvidas mais frequentes que vocês podem ter como contribuintes, DCTF Web, que faz parte dessa nova obrigação, e vou demonstrar para vocês o espaço fiscal, que é uma particularidade da TOTUS com relação às obrigações fiscais e a informações fiscais. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Luciana Freitas, sou graduada em Análise e Desenvolvimento dos Sistemas, sou graduada também em Direito, minha especialidade é Direito Tributário, estou na TOTUS desde 2005 e acompanho a evolução do projeto SPED desde que ele foi instituído lá atrás na nota fiscal eletrônica, 2004, 2005, entrou realmente em produção lá para 2006. A TOTUS, ela participa do grupo de pilotos da Receita Federal. Então, todos os projetos que a Receita Federal faz dentro do projeto SPED, a TOTUS participa como piloto. Então, isso significa que a gente recebe informações antecipadamente, a gente consegue se preparar adequadamente, na verdade, para trazer essas informações para dentro da TOTUS e trabalhar esse desenvolvimento de uma forma mais ampla, né? A gente consegue, hoje, acertar um pouco mais no que tange à entrega das obrigações fiscais, das obrigações acessórias. Comigo hoje participa o Newton César Gobo, ele é fiscal aqui na TOTUS. Newton, quer falar um pouquinho? Bom dia a todos, meu nome é Newton César, eu ingressei na TOTUS em 2007 na formação do CST Fiscal, atuo na coordenação das equipes de apuração de imposto e recebimento fiscal da TOTUS. Na área de apuração, eu lidero o time responsável por todas as entregas de obrigações fiscais, seja elas federais, estaduais, municipais, bem como o gerenciamento de todos os impostos diretos ou indiretos. E no recebimento fiscal, a gente lidera o time de escrituração fiscal e classificação de todos os documentos recebidos na TOTUS SA e controladas. Minha formação, eu sou contador, me formei na Universidade de São Marcos e sou pós-graduado em Planejamento Tributário pela FECAP, Fundação Álvares Penteado. É isso, pessoal. O Newton vai trazer para nós algumas particularidades quanto à entrega dessa obrigação enquanto contribuinte, né? Então, a TOTUS também é um contribuinte e o Newton participa de todas essas entregas pela TOTUS e em nome da TOTUS. Para deixar todo mundo na mesma página, a gente vai começar a falar sobre conceito. Muitas pessoas já entraram, né? Então o primeiro grupo já entrou na entrega dessa obrigação, já entrou em produção, o segundo grupo está entrando em produção agora, e vem por aí o terceiro grupo e o quarto, que são as empresas governamentais. A gente vai falar um pouquinho de tudo isso. Vamos começar lá com o conceito. O que é a EFD Reinf? Qual a ideia do fisco para essa nova obrigação? EFD Reinf é a entrega que visa uniformizar toda a parte de retenções de tributos federais que são de administração da Receita Federal. Então, a ideia da EFD Reinf é trazer
para dentro de um cenário único, um único servidor, um único acesso de dados, trazer para dentro desse cenário todos os tributos federais, como PIS, COFINS, CSLL, Imposto de Renda retido na fonte e também a contribuição previdenciária. Esse projeto ele tinha inicialmente 3 fases. A primeira fase seria da contribuição previdenciária, que foi a fase que se iniciou lá no início de 2017, né, em maio de 2017, com a entrada em produção das empresas do primeiro grupo. São as empresas que faturaram em 2016 acima de 78 milhões. A segunda fase, ela se daria com a entrada em produção do imposto de renda retido na fonte. Então, iniciamos com a contribuição previdenciária e, na sequência, seria trazido para dentro do arquivo o tributo do imposto de renda. A terceira fase, PIS, COFINS e CSLL. Vocês vão perceber ali, quando eu mostrar o layout, que essas 2 fases foram unificadas, então nós vamos ter apenas mais uma fase, que é a entrega do imposto de renda e PIS, COFINS e CSLL. Quais são as normas que eu tenho publicadas hoje? Eu tenho a Instrução Normativa 1701, que foi publicada no início de 2017, que instituiu enquanto obrigação a EFD-REINF. Tenho também a 1767, essa foi publicada mais para o final, ela alterou o prazo de entrega da EFD-REINF e trouxe a previsão de penalidades, de sanções para as empresas. O grupo de trabalho da Receita Federal, que é responsável unicamente por esta norma, ela aderiu ao que tínhamos lá na nota fiscal eletrônica. Então, ela trouxe notas técnicas, então todos os layouts daqui para frente serão publicados através de notas técnicas. Por quê? Porque fica mais fácil para a Receita administrar a publicação de pequenas versões, de versões que vão trazer algumas correções, que vão trazer um ou outro campo, um ou outro evento, algumas alterações. E ela também trouxe uma novidade, que é a nota orientativa. A nota orientativa, ela é direcionada ao contribuinte e ela esclarece dúvidas muito particulares. Então, saiu uma nova norma, essa norma não estava prevista na EFD-REINF, não tem aderência com a EFD-REINF, e o contribuinte não sabe como entregar, então ela lança uma nota orientativa, passando o conhecimento para o contribuinte de como ele deve agir com esse novo quesito. Então, as notas orientativas, nós temos já 6 publicadas, e a ideia é que isso venha a acontecer ao longo aí das próximas versões também. Nós estamos hoje no layout da versão 1.4, em produção, e esse layout ele está atualizado em conjunto com os manuais, com as regras de validação, etc. Nós teremos uma evolução do projeto, que é a versão do layout 2.0. A Receita publicou na semana passada esse novo layout, e a ideia, pelo menos por enquanto, é que a previsão de entrada em produção deste novo layout seja em janeiro de 2020. Quais são as empresas obrigadas à EFD-REINF? Empresas sujeitas à CPRB, né, contribuição previdenciária sobre a receita bruta, todas as empresas que sofreram ou que têm a obrigação de reter PIS, COFINS, IRRF, CSLL e contribuição previdenciária, todas as prestadoras e tomadoras de serviço que utilizam o contrato por cessão de mão de obra ou por empreitada, seja ela total, seja ela parcial, o produtor rural, pessoa jurídica e agroindústria, e aqui existe uma particularidade. O produtor rural, pessoa jurídica, ele tem que ser considerado pela Receita Federal como pessoa jurídica. Ainda que ele tenha CNPJ, que é o caso dos produtores rurais de São Paulo, eles não são pessoas jurídicas, eles são pessoas físicas. E esse tipo de empresa está relacionada ao E-Social e não à EFD-REINF. E as associações esportivas e os produtores de eventos esportivos.
né? São as marcas, as empresas que fazem produção de eventos, junto com as associações desportivas, que mantêm time de futebol profissional. Time de futebol amador não entra aqui na FD Reinf. O arquivo ele está estruturado hoje na mesma forma que a nota fiscal eletrônica. Então, ele veio no formato XML, que é uma linguagem mais moderna, uma linguagem fácil de se trabalhar, que o próprio contribuinte tem a visão total do que está dentro do arquivo, né? A evolução do XML também fica mais barata para o fisco. Então, a ideia é que daqui para frente, todas as novas obrigações sejam desenvolvidas numa linguagem XML. Ela é modularizada por eventos, então eu tenho lá blocos com começo, meio e fim, e dentro de cada bloco, todas as informações necessárias para o fisco. Essa divisão de eventos na FD Reinf acompanha o que aconteceu com o E-Social. Então, os contribuintes têm lá eventos iniciais, evento de tabela, eventos não periódicos e eventos periódicos. Quando a gente fala de eventos, é importante observar que a entrega do evento pelo E-Social, por exemplo, o evento de abertura de cadastral, não significa que entregue lá, você não tenha que entregar no Reinf. Você tem que entregar no Reinf também. Lá é S1000, aqui é R1000. Eles não são compatíveis um com o outro, porque a princípio, para a Receita Federal, as duas obrigações inicialmente são apartadas uma da outra, consolidada dentro do site da Receita, aí na parte da DCTF Web. Então, é muito importante observar que o R1000 tem que ser enviado em todos os casos para quem está obrigado já à entrega da FD Reinf. Excelente observação. Prazo de entrega. Na Reinf, a gente não tem a mesma divisão de prazos de entrega. Então, entrega-se todos os eventos juntos. A única coisa que a Receita sempre faz uma observação é que quando a empresa estiver entregando a primeira vez, que ela mande logo no início da abertura do prazo o R1000, que são os eventos iniciais, né, o evento inicial, e o R1070, que é a tabela de processos administrativos e ou judiciais. Por que no início? Porque ela não tem os dados dessa empresa ainda. E aí ela, recebendo esses eventos logo no início da obrigatoriedade, a empresa já fica lá registrada como contribuinte dessa obrigação. É isso, Newton? Exatamente. Se vocês não fizeram a entrega do R1000 e tentar transmitir os próximos eventos na data prevista, vai apresentar um erro de que a empresa não existe e não está devidamente cadastrada na Receita Federal. Então, é importante entregar o R1000, é o primeiro evento, é só apenas dados cadastrais, envia esse evento e inicia-se a produção dos próximos registros, 20, 2010, 2020, 2060, independente de cada um da sua particularidade de cada empresa. Isso aí. Como eventos não periódicos, a gente tem na Reinf apenas o evento R3010, que é a receita total do espetáculo desportivo. Uma curiosidade aqui, a Receita até agora não recebeu nenhum evento R3010. Todos os testes foram feitos a partir das empresas piloto, mas nenhum contribuinte enviou ainda esse evento. Ela, inclusive, está tentada a mudar esse evento de não periódico para um evento periódico. Mas, por enquanto, ela espera receber na entrada agora do segundo grupo, pelo menos algum evento R3010. Os eventos periódicos, como o próprio nome já diz, ele tem uma periodicidade mensal, então eu tenho que enviar todos os meses. O prazo da FD Reinf é até o dia 15 do mês subsequente, ou seja, os dados que ocorreram no mês atual, a empresa envia até o dia 15 do mês subsequente. É importante colocar aqui que a entrega do E-Social, nas primeiras semanas do mês, ela está acontecendo simultaneamente. Então, o envio do Reinf, ele tem uma semana a mais, aproximadamente, do que o E-Social, exatamente para não dar uma sobrecarga na Receita Federal. Para quem está no primeiro grupo, já vem sentindo que nos primeiros dias úteis do mês
fica muito difícil o envio e o retorno das informações na Receita Federal. Isso não é um erro no arquivo, nada, é apenas uma sobrecarga de dados. Então, o ideal é se prepare todas as informações e envie após o dia 8, se possível. Claro, ele vai receber independente do prazo, mas pode acontecer mais a título de curiosidade, para não ficar preocupado de que não recebeu as informações, mas é por causa do prazo de processamento mesmo. Isso. E é importante lembrar também que o prazo de pagamento, de recolhimento da contribuição previdenciária não mudou. Então, o prazo continua no dia 20 do mês subsequente. Ou seja, entregou o E-Social até o dia 7, entregou a EFD-REINF até o dia 15, a empresa tem até o dia 20 desse mês para fazer o recolhimento do tributo. E este recolhimento é total. Pode ser gerada uma guia, pode ser gerada mais de uma guia, mas o contribuinte tem no máximo até o dia 20. Entregou a REINF em atraso, não recolheu a contribuição previdenciária até o dia 20, a autuação é automática. Então, a empresa vai gerar a DARF através da DCTF Web e já vai ser gerada com correção e com juros. Então, é importante prestar muita atenção nos prazos, porque da entrega para a EFD-REINF até o recolhimento do tributo, a empresa vai ter aí apenas 5 dias. É importante salientar que esse pagamento, após a entrega a obrigatoriedade de entrega da DCTF Web, a GPS, que era antigo documento utilizado para recolhimento disso, está automaticamente descontinuada. A guia de recolhimento é a guia emitida dentro da DCTF Web após a transmissão da mesma. Para quem está no segundo grupo agora, que não entrou ainda em produção a DCTF Web, continua se recebendo, recolhendo pela GPS, mas do primeiro grupo, 100% já é pela guia da própria DCTF Web. Se recolher pela outra, não tem validade fiscal. Isso mesmo. Para os envolvidos, né? Quais são as áreas da empresa que estão envolvidas na entrega dessa obrigação? A gente sempre costuma dizer que a empresa como um todo precisa conhecer a obrigação e saber quais são as responsabilidades de cada área. Mas para a entrega funcionar corretamente, todos os departamentos do fiscal, da área contábil, controladoria, faturamento, financeiro, departamento jurídico, incluindo o departamento de RH, que agora ficou responsável por parte da entrega da contribuição previdenciária, elas precisam estar unidas no objetivo de entregar essa obrigação. Por que isso? Porque a contribuição previdenciária, eu tenho 2 pontos, 2 polos. Então, parte da entrega vai ser feita através do E-Social e o recolhimento também, e a outra parte vai ser feita através da EFD-REINF. Se essas 2 áreas não se conversarem, elas não conseguem entregar essa obrigação, nem E-Social e nem EFD-REINF, muito menos gerar lá a DCTF Web. Então, de acordo com a divisão da sua empresa, reúna-se com os seus outros departamentos, com o departamento fiscal, com o contábil, com o RH, com a controladoria e entendam o que é essa obrigação, mas entendam em conjunto. Isso é muito importante, né, Gogo? Isso. Quando a gente fala da entrega da obrigação, a parte do E-Social vai levar toda a parte de INSS devido sobre folha de pagamento e demais e outras contribuições. Quando a gente vai no REINF, você vai captar no seu faturamento, por exemplo, se uma prestadora de serviço, se ela tem retenção na fonte de INSS para os clientes. Ao enviar a REINF, é esta informação que vai deduzir da guia de folha a pagar, que seria a compensação da retenção na fonte, e gerar o líquido lá na DCTF Web. Quando a gente fala de contribuições previdenciárias de terceiros, se você está falando de um RPA que é de uma pessoa física, essa informação vai vir do E-Social. Quando a gente fala da parte de pessoa jurídica, retenção na fonte de serviços de cessão de mão de obra de terceiros, vai vir do E-Social. Vale observar que todas as informações elas vão estar relacionadas
e devidamente apontadas na entrega da DCTF Web. Então, o momento da entrega da DCTF Web, é importante que essas áreas estejam em conjunto para poder cruzar as informações e ver se o que está sendo entregue devidamente veio de cada uma das suas pontas, E-Social e REINF. Excelente. Com relação a processos, essa área é uma área muito delicada. As outras obrigações, elas não tinham um foco em processo administrativo ou judicial. A partir do E-Social e da EFD-REINF, o contribuinte passa a ser obrigado a controlar a sua área jurídica, a sua área de processos. Por quê? Porque ele vai ter que dizer para o fisco, nessas obrigações, quais são os processos que ela tem que suspendem a exigibilidade do crédito previdenciário. Não só os delas, ela vai ter que dizer os dela e os de terceiro. Então, a partir de agora, os contribuintes vão precisar contatar os seus fornecedores e saber se esse fornecedor possui um processo que suspende a exigibilidade do crédito previdenciário. A mesma coisa vai acontecer com os outros tributos. Então, a empresa passa a ter uma responsabilidade maior de controlar os seus processos e também de controlar os processos de terceiros. Não é isso, Bobo? Sim, sim. A informação de processos que está no registro 2070, não, 1070. 1070, ela é de extremamente importante e tem que ser enviado antecipadamente, porque senão essa dedução, essa suspensão de exigibilidade não será informada no REINF, não contemplará na DCTF Web. Tem que ser informado eletronicamente dentro do registro compatível. Caso contrário, esse processo não será contemplado na obrigação acessória. Isso. Muita gente também tem dúvida, muitos contribuintes também têm dúvida sobre certificados e procuração. Aqui o Gobo pode dizer melhor como funciona. Bom, quando a gente fala de certificado, existem dois modelos de certificado. O certificado A1, que é o armazenado em computador e tem uma validade de 12 meses. Ele tem alguns modelos, tem A1, A1 NFE e tem o A3, que é o certificado armazenado hoje em cartão, nos mais antigos, e o em token hoje, que ele tem dois tipos. Pode ser esse CPF, que é do representante legal, ou do responsável legal pela empresa, e o ECNPJ. Com esses dois modelos de certificado, é possível a transmissão das declarações. Quando a gente fala de procuração, é possível que a empresa faça a procuração para o seu escritório de contabilidade ou mesmo para o responsável da contabilidade interna e também entre pessoas jurídicas. Importante salientar que a procuração, se ela foi feita há um tempo atrás, ela é, por exemplo, do início de 2018, não existia a obrigação de REINF e E-Social ainda em produção válida. Então, para quem apontou na hora de fazer a procuração eletrônica todos os serviços, deveria-se automaticamente entender que a REINF e o E-Social também estão contemplados nesta procuração. Infelizmente, não é o que vem acontecendo. A hora que você tem uma procuração antiga, você tem que renovar a mesma para que você consiga fazer a entrega destas obrigações e, consequentemente, visualizar a DCTF Web. A DCTF Web só vai apresentar se a procuração for uma procuração nova. Então, é importante tomar esse cuidado de reabilitar a sua procuração para evitar que a gente tenha um problema de não visualizar. A não visualização única e exclusivamente se dá por não estar habilitado para aquele tipo de serviço novo. Infelizmente, a Receita poderia alterar essa situação e, a partir do momento que você flegou todos os serviços, ele deveria ser automaticamente habilitado na iminência de uma nova obrigação. Mas não é o que está acontecendo. Então, fica essa dica de quando for, observa os serviços que estão na procuração para evitar de ter problema no momento da entrega. Isso mesmo. E lá no portal ECAC, o perfil que é utilizado para a procuração hoje é apenas o EFD-REINF geral. Todos os outros perfis foram desabilitados pela Receita Federal. Vamos falar um pouquinho de CPR-B. As empresas que aderiram lá em 2018
5, a CPRB, Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, deixam de entregar o bloco P na EFD Contribuições e passam a entregar o evento R2060. Não é o mesmo layout, o layout do R2060 é mais completo e é importante que a empresa esteja ciente que existe uma nova norma que alterou a quantidade de contribuintes que estão ainda nesse benefício da CPRB. Então, o contribuinte precisa analisar a norma, ele precisa saber se ele realmente continua aderindo ao benefício da CPRB, e se ele continuou, ele precisa entregar, a partir da entrada em obrigação, da entrada em produção da EFD Reinf, ele vai deixar o bloco P e passará a entregar a EFD Reinf no evento R2060. E aí o Gobo tem uma observação importante. Quando a gente fala da obrigação da CPRB, alguns conhecem como contribuição previdenciária ou desoneração de folha. É basicamente sobre esta obrigação que nós estamos falando. Ela foi uma obrigação instituída em 2012. Desde então, ela era entregue na FD Contribuições, preenchendo o registro P, e agora, a partir de 2018, essa obrigação passou a ser optativa. Então, significa que a empresa, em janeiro de 2018, fez a opção se entrava ou não na contribuição previdenciária, e alguns outros segmentos saíram da lei automaticamente, porque foram suspensos da lei. Então, é importante salientar que, feita a obrigação, feita a opção, em janeiro de 2018, a partir de maio, passou a entregar quem está no primeiro grupo pela FD Reinf, e agora, a partir do final do ano de 2017, quem estava no primeiro grupo já não tem mais que entregar o registro P. Efetivamente, ele foi suspenso e, a partir desse momento, não há mais obrigatoriedade de entrega, nem do bloco P na FD Reinf, FD Contribuições, e nem do registro das contribuições previdenciárias na DCTF Web para quem entrou na DCTF, para quem está obrigado a DCTF Web. A partir do momento que você passou a entregar DCTF Web, não se registra mais as contribuições previdenciárias na DCTF convencional. Excelente. Esse é o desenho atual do E-Social. Então, a empresa como um todo, no seu CNPJ raiz, que é contribuinte da contribuição previdenciária, vai entregar as informações para a GR-FGTS, quando esta definitivamente entrar em vigência, em vigor. Até esse momento, a Caixa Econômica Federal, que é responsável pelo Fundo de Garantia, não conseguiu com que essa obrigação ainda entrasse em produção. Tudo indica que este ano a GR-FGTS entre em produção, mas, por enquanto, isso está caminhando a passos mais lentos. A empresa entrega o E-Social através de um servidor específico que recebe os dados do E-Social, e esses dados serão divididos entre a Receita Federal, o Ministério do Trabalho, que não é mais ministério, é a Secretaria, mas eles continuam recebendo essas informações, a Previdência Social, Caixa Econômica Federal e o próprio Fundo de Garantia. Todas essas informações, elas vão diretamente para a DCTF Web. Depois disso, a empresa entrega a EFD Reinf. A EFD Reinf é unicamente administrada pela Receita Federal. Então, ela não precisa dividir os dados desta obrigação com relação aos outros entes tributantes. Ela administra, então ela institui, ela administra, é ela que coordena todo o projeto da EFD Reinf. Os dados recebidos em um servidor apartado para a EFD Reinf também vão ser direcionados para a DCTF Web. Lá na DCTF Web, o contribuinte vai poder informar quais são os tributos que estão suspensas da exigibilidade do crédito do crédito previdenciário, por ter sido feito algum processo, alguma ação judicial ou alguma ação administrativa na própria Receita Federal, ou em algum dos outros órgãos tributantes, no caso do E-Social.
é na DCTF Web que o contribuinte vai gerar a DARF de pagamento para a contribuição previdenciária e, no futuro, para os outros tributos também. A partir de agora, é a própria Receita Federal, que é administradora dos 3 em comum, né, aliás, dos 2, menos da GRFGTS, essa é administrada unicamente pela Caixa Econômica Federal, mas a Receita administra tanto a REINF quanto o E-Social. E é a Receita que está fazendo o cálculo do seu tributo, do tributo que o contribuinte tem a pagar. Na DCTF Web não se faz nenhuma correção do que está incorreto, do que foi informado incorretamente pela EFD-REINF ou através do E-Social. O contribuinte tem que voltar nestas obrigações, retificá-las, encaminhar novamente, e aí sim a DCTF Web vai ser atualizada. Como exemplo de como é a FD quem faz o cálculo, é a DCTF Web quem faz o cálculo, quando vocês enviam uma contribuição previdenciária de retenção na fonte de terceiros, pessoa jurídica, e essa pessoa detém, é uma empresa de limpeza que tem um material que está envolvido na operação, mas que faz dedução da base. Normalmente, o envio desse cálculo tem que ser feito exatamente como a Receita Federal entende. 1 centavo de diferença na base, ela rejeita a informação e faz com que você tenha que transmitir tudo novamente. Então, é interessante adotar uma planilha de cálculo para que você faça o cálculo antecipadamente no lançamento da nota fiscal, para evitar que você tenha o reenvio de todas as obrigações. Porque quando a gente fala de uma linha, de uma linha de transmissão que deu erro, se for 40 registros, você vai ter que enviar os 40 novamente, porque a obrigação é totalmente desconsiderada, os eventos em si. Isso eu estou falando de um registro que é no evento 2010, e que a maior parte dos erros ocorrem dentro desses registros, em virtude de todas as deduções legais que existem no cálculo de INSS retido na fonte. Isso mesmo, pessoal. A Receita foi muito intransigente nesse ponto. Nas reuniões, muito se discutiu sobre o fato dela recalcular os tributos, mas é assim que ela está agindo daqui para frente, ok? Uma observação, eu estou acompanhando que vocês estão mandando perguntas, isso mesmo, continuem enviando via chat. Assim que a gente terminar a apresentação, eu vou escolher algumas perguntas, vou selecionar, talvez não dê tempo de responder todas, mas a gente promete responder todas depois da apresentação, ou encaminhar as respostas para algum portal da TOTS. E aí vocês vão ter ali acesso a todos os questionamentos e todas as respostas a esse questionamento, ok? Continuem mandando as suas perguntas e assim que a gente terminar com essa apresentação padrão, a gente inicia a resposta delas. Vamos falar um pouquinho de prazos e faseamento. Diferentemente do E-Social, aqui na FD-REINF eu entrego todos os eventos. Nós tínhamos apenas uma única exceção, que era o evento R2070. Esse evento foi definitivamente descontinuado, ele não será entregue pelos contribuintes, a Receita Federal criou novos eventos no lugar do R2070. Para vocês entenderem o que aconteceu. Quando esse evento foi desenhado, ele não previa muitas situações legais e ele deixou de fora muitos segmentos. Então, ele não atendia aos objetivos da Receita Federal, tampouco atendia aos objetivos dos contribuintes. Para vocês terem uma ideia, as empresas que ficaram de fora, em sua maioria, foram as instituições financeiras. Então, a Receita não conseguia, através desse evento, substituir efetivamente a DIRF. O que vai acontecer a partir de agora, através do bloco 40, que é um bloco com, se eu não me engano, 8 eventos novos, incluindo os eventos de fechamento, e neste bloco é que vai acontecer a substituição efetiva da DIRF, da outra obrigação que a gente tinha. Por enquanto, até 2020, a DIRF continua, por conta da divisão por faturamento, né? E por conta também dessa alteração de forma de retenção e forma de recolhimento. Eu demonstro
através da obrigação acessória, todos os débitos e créditos da empresa. Então, eu faço a demonstração, a escrituração e a confissão de dívida através destas 3 obrigações, E-Social, EFD-REINF e DCTF-Web. Porém, apesar de eu ter estas responsabilidades, a Receita ainda não consegue, de forma rápida, substituir as outras obrigações. Isso vai acontecer gradualmente ao longo aí desses próximos 2 anos. O registro 2070, até para ilustrar, é o registro onde será informada as retenções na fonte federal, que são IR, PIS, COFINS e contribuição social. Hoje, esse registro não tem obrigação de entrega ainda. Excelente. Okay. Então, aqui nós temos a seguinte divisão. A empresa que iniciar em produção a partir deste ano, que é o segundo grupo, ela é formada por empresas que faturaram em 2016. Então, essa é uma outra observação importante. O faturamento a ser observado é o de 2016, não é o atual. Por que 2016? Porque a Receita está se valendo do que foi informado na ECF de 2016. Então, para todos que entrarem em obrigação, em produção agora, o faturamento é aquele que vocês enviaram na ECF de 2016. Ah, não enviei na ECF, mandei uma ECF com o valor incorreto, o valor que estava lá não está correto, e agora não sei se estou em produção ou não. Entre em contato com a Receita Federal, eles têm a lista dos contribuintes que estão obrigados à entrada em produção ou em 2017, ou agora em 2018, ou nos próximos anos. É primordial que vocês façam esse contato. Vai ficar visto pela Receita, vai ficar mais evidente? Não tem jeito de resolver essa situação. Não é isso, Gobo? A base foi a DCTE, a DIPJ entregue, a ECF entregue em 2016, que foi entregue em junho de 2017, até para que essas empresas que tiveram eventuais retificações e tudo mais, conseguisse estar processado devidamente dentro do site da Receita, e aí, consequentemente, ela ter uma visão geral de quem é os contribuintes que estão em cada uma das fases. Ok? É importante verificar e, dependendo da situação, se há uma nova retificação e que se mudou de faixa, é importante olhar também para ver se não tem que entregar e já não está obrigado antecipadamente a essa entrega para evitar qualquer problema de autuação no futuro. Isso mesmo. Então, o faseamento do E-Social, ele trouxe a obrigatoriedade da EFD-REINF para datas futuras, né? Como eu faziei lá, eu preciso entregar o E-Social a partir de janeiro, por exemplo, tá bom? Então, eu começo entregando lá os eventos iniciais, 3 meses depois os não periódicos e 3 meses depois os periódicos. Quando eu entrego os periódicos do E-Social, obrigatoriamente entra em produção a REINF. E aí eu tenho que entregar junto todos os eventos a que a empresa está obrigada. Por que eu tenho que entregar junto? Porque o pagamento da contribuição previdenciária depende dessas entregas ao mesmo tempo. Então, eu entrego o periódico do E-Social e os periódicos do REINF, todos os outros eventos, sempre na mesma data. As empresas do primeiro grupo entraram em produção em maio de 2018. As do segundo grupo, que são aquelas que faturaram até 78 milhões em 2016, entraram em produção em janeiro de 2019. As empresas do Simples Nacional, e olha aqui outra novidade, o Simples Nacional não era obrigado ao projeto SPED e, através da EFD-REINF, ele está sendo inserido aos poucos dentro também das outras obrigações. Essas empresas entregam em julho de 2019 e as empresas do quarto grupo, que são os órgãos governamentais, órgãos públicos de administração pública direta ou indireta, organizações internas, internacionais, essas empresas não têm previsão ainda de entrega. É muito provável que elas entreguem a partir do próximo ano, depois de 2020.
né, lá para 2021, 2022. Por quê? Porque aí elas já vão entregar todos os tributos dentro dessa mesma obrigação. Alguma observação? Não, é só observar exatamente os prazos, os envios dos registros iniciais. É importante observar que ele, independente do prazo, e se tem ou não movimento, entregar eles corretamente. Não tendo movimento, é obrigatória a entrega também. Você tem um registro específico que você informa como sem movimento, e aí ela vai seguir basicamente o mesmo efeito que tem a DCTF Web, a DCTF. A partir do segundo mês, ele suspende a entrega automaticamente dos próximos meses subsequentes. A entrega da DCTF ficou assim, a partir de abril para as empresas do segundo grupo, para as empresas do terceiro grupo, Simples Nacional, associações, fundações, são essas empresas que entregam no terceiro grupo. A partir de outubro de 2019 e para o quarto grupo também sem previsão por enquanto. Vamos mostrar um pouquinho para vocês o que é o layout da IFD Reinf e a sua lógica de transmissão, claro. Esse é o layout atual. Então, notem, eu tenho todos os eventos e aí uma observação para o R2070, que até meados do ano passado estava suspenso e foi definitivamente extinto pela Receita Federal. Esse é o layout atual. A versão 2.0 já está publicada no sítio da Receita Federal. É muito importante que vocês entendam como vai ser o funcionamento desse bloco 40. Notem que eu tenho aqui as retenções na fonte da pessoa física, as retenções na fonte da pessoa jurídica e as retenções na fonte dos beneficiários não identificados. Não tem qualquer relação entre o desenho deste layout e o que está na DIRF, mas tudo que estava na DIRF está aqui dentro. E como eu falei anteriormente, nós tínhamos a ideia de mais 2 fases, mas a Receita se antecipou e decidiu colocar 2 fases em uma. Então, eu tenho aqui a entrada do imposto de renda retido na fonte somente daquelas pessoas que não têm vínculo empregatício. O que tiver vínculo empregatício vão entrar no e-social. E tenho também a entrada das operações que sofrem retenções do PIS, COFINS e da CSLL. A exclusão de eventos e aí uma novidade, os fechamentos, porque eu vou ter o fechamento da contribuição previdenciária e o fechamento das retenções serão apartados, serão diferenciados. Por quê? Por causa das normas e das particularidades de cada um dos tributos. É importante salientar que o cadastro das empresas, a revisão do cadastro, ele é de extrema importância, tanto para as entregas do que já está em produção. Um exemplo disso é a empresa que está desonerada ou não de folha. Se não for apontado no cadastro do cliente que ele está desonerado ou do fornecedor, automaticamente a Receita Federal vai calcular os 11% de retenção na fonte de INSS. Se você coloca que é optante, ele aceita e calcula em 3,5%. Então, a revisão de cadastros, como já deve estar ocorrendo para a entrega da CPRB e das contribuições previdenciárias, é extremamente importante que isso já aconteça nas pessoas jurídicas, porque o impacto será muito maior em virtude do volume de retenções na fonte, que se tem de INSS hoje, o que vai ter quando a gente falar de retenções federais de IR e PCC. Exatamente. E a previsão de entrada em produção do layout 2.0 é janeiro de 2020, tá? Isso significa que lá para o mês de setembro, outubro, a Receita ainda não publicou, mas provavelmente em produção restrita, esse layout entra lá para o mês de setembro ou outubro. É importante que a empresa se organize para que ela estude esse layout, entenda o funcionamento desse novo mecanismo. É tudo novo, gente. É uma nova forma de declarar, é uma nova forma de escriturar, de fazer o recolhimento dos tributos federais. A única coisa que a Receita não vai mexer neste primeiro momento é com a data de vencimento desses tributos. Mas ela planeja, ela tem a ideia de fazer isso
quando essa obrigação estiver estável. E essa é a lógica de transmissão que hoje as empresas têm que fazer. Então, primeiro ela vai lá, transmite o e-social com as informações da folha de pagamento e pagamentos de pessoa física, através de eventos periódicos, não periódicos e de tabelas. Mais para o final do mês, ela transmite a EFD-REINF, que está dividida em pagamentos da pessoa jurídica ou retenções dos tributos federais. Também se subdivide em eventos periódicos, não periódicos e tabelas de processos judiciais. Tudo isso será consolidado através dos eventos S5001, S5002 ou R5001, R5002, que na EFD-REINF agora é R9001, R9002, a partir da versão 2.0. Essa consolidação vai ser enviada para a DCTF Web, que fica responsável por gerar a guia de pagamento da contribuição previdenciária, do imposto de renda retido na fonte e do PIS, COFINS e CSLL, do famoso PCC. Neste primeiro momento, pelo menos até o final de 2019, a única guia a ser gerada é a da contribuição previdenciária, que é o layout na versão 1.0 que os contribuintes estão entregando nesse ano. Ilustrando em termos de prazo de entrega, pode-se observar que a transmissão do e-social, dos eventos de e-social, vão aproximadamente até o dia 7 do mês e o do REINF até o dia 15, contemplando no final a DCTF Web, que é dia 15 também. Isso, deve ser transmitida a DCTF Web na sequência da transmissão da EFD-REINF. Depois que todos esses documentos foram entregues e devidamente conferidos, entrega-se a DCTF, e a entrega da DCTF Web ela é dentro do site da Receita Federal, numa parte específica, onde vocês entram lá na conferência hoje da DCTF original, e em cima dela aparece revisão e entrega da DCTF Web e, consequentemente, dentro da obrigação, após a entrega, a impressão da guia. Isso mesmo. Dúvidas frequentes, que vocês sempre perguntam, que todo o contribuinte tem dúvida e os nossos clientes também. Empresa sem movimento, precisa transmitir e-social, EFD-REINF? Precisa, mas tem prazos diferenciados. Para quem entrar em produção agora, quem entrou agora no mês de janeiro, vai transmitir o primeiro evento sem movimento em janeiro, mesmo do ano. Quando entrar na DCTF Web em produção, vai ter que transmitir novamente, o R2099, né, que vocês transmitem. Então, esse mesmo evento vai ser retransmitido em abril, porque entra em produção a DCTF Web, e aí, se a empresa continua sem movimento, em janeiro de cada ano se retransmite o R2099. É preciso observar lá no manual, porque tem campos específicos para serem preenchidos dentro do R2099, para que a Receita entenda que essa empresa está sem movimento. Portal. Foi desenvolvido um portal web para as empresas que não possuem sistemas ou a inteligência de entrega dessa obrigação. Então, o portal está disponível lá no ECAC, a empresa precisa entrar, fazer o seu cadastro, precisa ter o certificado ou a procuração e precisa transmitir através da procuração no perfil que foi especificado, que é o EFD-REINF geral. CNO. O CNO já é uma realidade, já é obrigatório, e o CNO ele está vinculado não à pessoa jurídica, como era o SEI, ele está vinculado à obra. Então, a empresa precisa cadastrar as suas obras lá no Cadastro Nacional de Obras, porque senão não consegue entregar essas duas obrigações, nem e-social e nem REINF. R2070 é aquele que eu falei, totalmente descontinuado, então não precisam se preocupar com este evento, mas sim com os novos que já estão publicados pela Receita Federal. E o Web Service, foi disponibilizado pela Receita Federal um Web Service de consulta
que era muito solicitado pelos contribuintes e por nós, empresas piloto. Por quê? Quando se perdia o número de um recibo, você não tinha nenhuma opção de consulta. Era preciso fazer aí algumas alterações sistêmicas para que a gente conseguisse essa informação quando não se recebia o retorno. Mas agora, com o web service de consulta, essa facilidade existe e o contribuinte pode acessar tranquilamente também através da procuração ou do seu certificado. Penalidades. Eu não vou comentar sobre penalidades, vou só mostrar para vocês que essas penalidades podem ultrapassar 5% do valor do faturamento da empresa. Isso é muito sério. Por quê? Porque a DCTF vai fazer o cálculo automático das entregas dos valores que não compuseram e deveriam ter sido informados nas obrigações de E-Social e FD-Reinf. Algum comentário? É interessante observar os prazos de entrega, a entrega de um evento eventualmente em atraso ou que não tinha no momento, no caso de INSS retiro de terceiros, é obrigado a entregar todos os registros novamente, incluindo efetivamente o novo. Se você teve uma nota de algum fornecedor seu terceiro que não entrou no mês de competência devida, você vai retificar a declaração, abrindo ela, retificando e fechando novamente apenas o registro que tem alguma alteração. Isso mesmo. Vamos falar um pouquinho, então, de DCTF Web. Bem rapidamente, para vocês entenderem o que é essa obrigação. DCTF Web. A soma dos resultados do E-Social e da FD-Reinf são encaminhadas para a DCTF Web. Essa obrigação é exclusiva da Receita Federal. É ela quem administra e é ela quem desenha o layout. As desenvolvedoras não têm o layout da DCTF Web, então elas não puderam desenvolver. Essa é uma ferramenta da Receita Federal. O que faz essa ferramenta? Qual é o fluxo de informações dela? A empresa precisa enviar o fechamento de E-Social e EFD-Reinf, depois acessar a DCTF Web em um outro ambiente lá no ECAC, via internet. Esse acesso é feito através de procuração. Escolher a declaração que a empresa vai fazer os vínculos de créditos legais que ela possui, ou da suspensão, ou informar o valor de suspensão por processo judicial ou administrativo. Vai editar e ajustar essa declaração, então eu posso vincular créditos em qualquer uma das naturezas de rendimento que a DCTF Web apresentar, vai transmitir a obrigação e vai emitir a guia. Esse é o fluxo mensal que todas as empresas terão que fazer. Importante salientar que créditos que, porventura, têm que ser contemplados nessas obrigações, eles devem ser devidamente registrados nas obrigações anteriores, no E-Social e no Reinf. Dentro do programa da DCTF Web não existe nenhum lançamento, nenhuma edição de valores. Exatamente. Então, tudo que estiver incorreto ou que não tenha sido informado por algum motivo, a empresa tem que voltar nas obrigações, corrigir a informação, retransmitir as obrigações e aí sim transmitir a DCTF Web. Não se corrige nada na DCTF Web. Para quem nunca viu, nunca acessou, essa é a carinha da DCTF Web. Notem que eu tenho aqui os códigos da Receita, que eles aderiram agora à nomenclatura de rendimentos, né? Então, são as naturezas de rendimento. A Receita deixará de utilizar aqueles códigos de receita que estão numa FON e ela vai passar a utilizar apenas as naturezas de rendimento. Por quê? É muito difícil criar um código de receita. Ela precisa de assinatura de secretário. E só pode ser criada código de receita por código. Então, eu só posso criar um código por vez. E aí, isso era muito complicado para a Receita administrar. Ela decidiu não utilizar mais e passou a utilizar o que a gente chama de natureza de rendimento. Observando esses códigos, vocês podem ver que eles são muito parecidos com códigos de DARF.
Isso. Diferente exclusivamente de GPS, não tem nada a ver os códigos de GPS. Esses, a partir do momento que entregou a DCTF Web e o recolhimento, ele tem uma nova codificação. E aí, nessa mesma tela, vocês conseguem visualizar o saldo a pagar, os créditos que vocês podem vincular e os serviços referente a esses créditos. Na DCTF Web, eu também tenho relatórios. Então, eu tenho relatório de crédito por documento, resumo de débitos, resumo de créditos, débitos ou créditos. São relatórios completos ou mais resumidos, mas que estão disponíveis para o contribuinte. Eu não tenho aqui por fornecedor. É uma solicitação de todas as empresas piloto. A Receita prometeu melhorar, fazer uma melhoria para incluir aqui por fornecedor, mas isso ainda não está disponível e não existe prazo para que essa melhoria entre em produção. Vale ressaltar que na hora que vocês fizerem a entrega da obrigação, considerando o valor total de retenção na fonte de terceiros, na hora que você for imprimir a guia, ela vai aparecer por CNPJ de fonte pagadoras que você tem, de pessoas que têm direito àquele imposto retido na fonte, ok? Excelente. Aqui é onde se faz a escolha da declaração para a transmissão e, a partir dessa transmissão, pode-se emitir a guia. Essa guia pode ser emitida uma guia, pode ser emitida várias guias, pode ser emitida guia por natureza de rendimento, é a empresa quem administra como é que ela vai gerar essas DARFs. E essa é a DARF. É uma DARF numerada, o controle a Receita possui, e aqui tudo que vocês forem pagar com relação à contribuição previdenciária vai estar listado aqui. Voltando só um pouquinho no slide anterior, quando vocês clicam aqui em emitir guia, ao clicar nessa guia, você consegue, se você editar a impressão dela. Então, se vocês estão atuando em áreas distintas, a folha de pagamento faz o recolhimento dos impostos devidos sobre folha. O fiscal faz o recolhimento dos INSS de terceiro. É possível emitir a guia separadamente. Ela pode ser emitida em lote ou individual por recolhimento. O montante dela é de acordo com a necessidade e é só clicar no botão de edição da guia que você consegue abrir. DARF numerada, ok? Sim. Esse aqui, quando você emite o DARF, neste documento, efetivamente, é o seu recibo de entrega da DCTF Web. Que eu não tenho por fornecedor. Importante lembrá-los. O recibo de entrega é um recibo só. O número dele, quando você abre, em todas as guias que você emitir, seja em lote ou individual, ela vai ter o mesmo número de recibo e vale como documento de entrega da declaração da DCTF Web. Excelente. Gente, com relação a essa obrigação, mais um overview mesmo para que vocês fiquem todos na mesma página. Então, o que a gente trouxe para apresentar é isso. Eu vou mostrar para vocês bem rapidamente o espaço fiscal, que é um espaço destinado hoje aos clientes da TOTUS, e é um diferencial porque todas as notícias, todas as informações com relação ao fisco, tudo que está acontecendo no nosso mundo tributário, fica lá no espaço fiscal. Deixa eu só descompartilhar, e aí assim que eu mostrar para vocês, é bem rapidinho, depois que eu mostrar, eu já entro nas perguntas e a gente começa a responder. Esse é o portal da TOTUS, o novo site da TOTUS, está bem visual, bem bonito. Foi? Está bem bonito esse novo visual, esse novo layout, ficou bem bacana, muito mais interativo. Tem várias informações aqui com relação ao grupo TOTUS. Mas dentro dessas informações, nós temos um novo item, que é o espaço fiscal. Hoje ele está destinado a clientes, mas ele em breve está sofrendo uma evolução e em breve ele vai ser destinado a todos os contribuintes em geral. Todo mundo que tiver alguma curiosidade com relação à área tributária vai encontrar essas informações aqui. Então, eu tenho aqui blocos com relação às obrigações mais acessadas no momento.
que é? E-Social, Reinf, a RAIS, que vai ser a entrega agora, né, o final da entrega agora, e o Bloco K, famoso Bloco K. Tenho certeza que todos vocês conhecem. Não vou entrar nelas, porque dentro de cada uma desses bloquinhos, eu tenho todas as informações de como se entrega, do que é necessário verificar, como é que a TOTUS se preparou para essa entrega. Então, eu tenho vídeos, tenho compartilhamentos de outros webinars que foram feitos especificamente para cada uma dessas obrigações. Depois disso, vocês podem ter alguns conteúdos específicos da consultoria de segmentos da TOTUS. A consultoria de segmentos, ela vem há 5 anos fazendo um trabalho junto à TOTUS. Nós somos internos, esse trabalho é feito apenas internamente, junto às áreas de suporte e desenvolvimento fiscal, de todas as linhas de produto. Então, seja Proteus, DataSul, RM, ou Logix, ou alguma outra empresa que tenha informações importantes a serem passadas para os clientes, essas informações a consultoria vai, busca, traz para as áreas de desenvolvimento, traz para as áreas de suporte, para que os nossos clientes nunca fiquem com uma obrigação desatualizada. Então, nós participamos dos grupos piloto da Receita Federal, nós participamos de reuniões com outros entes tributantes quando se faz necessário, e toda essa expertise que a gente busca lá fora, a gente internaliza junto a esses 2 grupos, para que o desenvolvimento dessas obrigações fique mais redondo, fique mais palpável pelos próprios clientes, que também são contribuintes. Além disso, nós também fazemos atualizações. Então, nós temos lá tudo que foi atualizado legalmente, eu tenho dentro do espaço fiscal uma relação de normas entre normas federais, estaduais e municipais, de todas as atualizações legais que aconteceram por dia. Então, o cliente pode verificar essas atualizações entrando em atualizações legais. Também temos um calendário de obrigações. Então, é possível que o contribuinte verifique por tipo de obrigação, e aí federal, municipal, estadual, qual é a data de entrega, o que é a obrigação e quais são as normas que fazem parte dessa obrigação. Então, eu tenho aqui um resuminho de um calendário fiscal, um calendário de obrigações fiscais. Fora o calendário, o que mais tem de importante no espaço fiscal? Deixa eu voltar aqui. Acho que voltei demais. Isso. Tire suas dúvidas, são dúvidas reportadas pelo nosso suporte, pelo nosso desenvolvimento. Essas dúvidas chegam até nós através de compartilhamento de tickets ou chamados, como vocês preferirem, e a consultoria monta documentos com orientações legais. Então, a gente explica para o desenvolvimento, para o suporte, e às vezes essa dúvida é a dúvida do contribuinte também, que acabou entrando em contato com uma dessas 2 equipes, e a gente explica para eles como é o funcionamento daquela questão em particular. Então, eu tenho aqui algumas FAQs, que são perguntas rápidas com respostas mais objetivas, e tenho documentos com orientações mais complexas, né? Às vezes um regime especial, às vezes uma norma que acabou de sair, que foi o caso da EFD Reinf, a gente especifica essa norma para os nossos grupos internos, para que eles entendam como é que eles vão desenvolver. E um canal de notícias, né? Então, sempre vai aparecer aqui as 5 últimas notícias que nós publicamos. Como funciona? A gente vai lá no mercado, verifica todas as normas que foram publicadas naquela data. Se tiver alguma relevância para dentro dos nossos produtos, a gente publica internamente para que todo mundo saiba o que essa norma é e para que ela serve. E o mais importante, né, um portfólio fiscal. Esse portfólio fiscal permite que o cliente saiba quais são todas as normas que existem, por exemplo, no estado da Bahia,
seja elas federal, estadual, municipal, e todas aquelas que alguma linha de produto atende. Então, eu tenho aqui separado por cor os principais produtos da TOTUS que atendem às determinadas legislações do Estado da Bahia. Isso vale também para as normas municipais e para as normas estaduais, né? Assim como todos os documentos eletrônicos. Então, hoje, quando o cliente precisa saber o que a TOTUS atende e em qual linha de produto, ele vem aqui no portfólio fiscal e ele tem uma lista completa. A consultoria é responsável por essas informações e ela mesma é que faz essas atualizações. Bem rapidinho, só para vocês saberem, então, conheçam o espaço fiscal, existem algumas partes dele que todo mundo tem acesso, entrem. Quem tiver contato já com algum executivo de vendas, peça para conhecer o espaço fiscal, ele é gratuito, não tem custo algum, está disponível para todos os clientes e vocês podem participar dos eventos que aqui estão disponíveis, dos webinars, desde que esteja aí na nossa relação de clientes, ok? Vamos aos questionamentos. Vamos ver o que temos de dúvidas de vocês. Vou tirar o compartilhamento. Eu vou selecionar algumas questões para que a gente consiga responder, tá bom? Deixa eu aumentar um pouquinho a tela, porque eu sou cega. Aqui deveria aumentar. Aqui. Vou tentar ir por ordem, tá? Luciana Góes, poderia, por favor, repetir a explicação sobre a entrega do R1000? Bom, o R1000 é o registro cadastral, ok? Então, assim, nele você vai contemplar todos os dados cadastrais do responsável, do prestador de serviço obrigado à entrega da obrigação. Ele é feito apenas uma vez, o envio dele é logo que você entra em produção e caso você tenha alguma alteração nos seus dados cadastrais. Se eu, porventura, mudei de endereço, mudei de município, automaticamente você é obrigado a entregar o R1000 novamente. Caso não haja nenhuma alteração, ele é entregue apenas uma vez e no primeiro mês de entrega. Consequentemente, após a primeira entrega, não tem mais necessidade de entrega dele. O mesmo vale para o R1070, tá, gente? Só vai ser entregue o R1070 se houver alteração no processo, na resposta do processo. Quando eu devo entregar o 1070? Para qualquer resposta judicial, seja ela uma resposta intermediária, que a gente chama de interlocutória, ela está entre ali no processo. Para eu julgar o processo, eu preciso julgar primeiro essa parte. Então, a empresa entrou com uma liminar, ela entrou com uma liminar e entrou com um processo. Quando sair o resultado da liminar, o primeiro resultado, ela precisa informar na REINF. A liminar caiu, o juiz julgou lá uma parte do processo, a liminar caiu, precisa informar na REINF. Finalizou, deu trânsito em julgado no processo, precisa informar na REINF. O R1000 ele vai ser cruzado com as informações já constantes na Receita Federal. Se você tentar transmitir novamente sem nenhuma alteração, ele vai ser automaticamente rejeitado, porque não há nada a ser alterado nos dados cadastrais. É uma pergunta aqui da Cíntia Franco, que entregou o R1000, porém rejeitou, mas conseguiu entregar nos próximos eventos. Você vai conseguir entregar porque você já fez o registro de abertura. Porém, o seu registro não tem nenhuma alteração a ser feita. Joesa Gabriele, não sei se eu entendi direito a sua pergunta, tá? Pessoa jurídica vem pela REINF? Sim. Aqui na REINF, eu tenho todas as pessoas jurídicas sem vínculo empregatício, né? Então, eu só vou entregar aqui na REINF
às pessoas jurídicas. Então, pagamentos de jurídico para jurídico. Não tenho relação com trabalho aqui na REINF. Bom dia. Uma empresa enquadrada no regime de desoneração, é uma pergunta do Alexandre Farias. Uma empresa enquadrada no regime de desoneração emite um momento... Uma nota fiscal com retenção de INSS de 3,5% no momento do pagamento. Isso. Normalmente, o cliente, no mês seguinte, o cliente efetua a retenção em 11%. Como informar esta diferença na REINF? Na realidade, é o seguinte, a retenção hoje ela tem que ser feita por ambas as entes, ambos os prestadores, tanto o tomador como o prestador. O cliente não pode fazer uma retenção diferente da sua, porque no momento em que você enviou a REINF para ele, você já informou qual era o regime devido de retenção e o porquê da retenção de 3,5%, haja visto que a sua empresa está desonerada. Essa diferença deverá ser devolvida para o cliente e retido apenas os 3,5%, e ele fazer um processo de restituição junto à Receita Federal. Não dá para informar diferente, não há ajustes de retenção a maior na obrigação acessória, nem na DCTF-Web. Eu não tenho como informar nem outros créditos, nem outros débitos. Eu tenho que fazer... Você tem que fazer a retenção de acordo com o que foi emitida a nota. Isso, perfeito. Tudo bem, Alexandre? Acho que a gente conseguiu responder sua pergunta. É importante salientar que o documento hoje, as informações que vão do prestador e do tomador são as mesmas. Elas não podem ser diferentes, senão vai dar inconsistência na Receita Federal. Com relação aos novos eventos de retenções, existe uma previsão de liberação da equipe de desenvolvimento? Eu não respondo nem o Gobo pela parte de desenvolvimento. Quem responde por isso são as próprias equipes de desenvolvimento. O que eu posso informar é que estes eventos estão sendo estudados desde o ano passado, porque como a TOTUS é piloto, a TOTUS recebe antecipadamente os eventos no momento que eles estão sendo produzidos pela Receita Federal, então nós acompanhamos não só a produção desses layouts, como também acompanhamos e sugerimos melhorias para eles, lá nas reuniões. Então, toda vez que a gente tem essa informação, a gente traz para dentro da TOTUS e a TOTUS começa a estudar. Quem vai definir a data de entrada no desenvolvimento e a data de liberação é o próprio desenvolvimento. Marília Vicente, em abril, precisa entregar novamente os eventos das empresas sem movimento por conta da DCTF-Web da segunda fase? Isso mesmo, Marília. Você fez um sem movimento agora em janeiro, em abril precisa fazer novamente. Tem uma nota orientativa da Receita Federal com relação a esse assunto. Dá uma olhadinha lá no sítio do SPED. Continua o mesmo prazo de entrega, uma pergunta do Rodrigo Patrocínio aqui, se o mês de abril é a data de entrega da DCTF Web. Sim, não houve nenhuma alteração, continua o mesmo, período de apuração abril e entrega em maio.